Há momentos em que a alma se sente cansada, mesmo quando o corpo continua caminhando. Existem batalhas silenciosas que ninguém vê, noites em que o coração chora em segredo e dias em que a esperança parece distante. Mas é exatamente nesses momentos que o Salmo 23 se torna um abrigo espiritual. Cada palavra escrita por Davi carrega conforto, força e direção para quem precisa continuar. O Salmo 23 não é apenas um texto bíblico. É uma declaração de confiança absoluta em Deus. É a lembrança de que, mesmo em meio ao caos, existe um pastor cuidando de cada detalhe da nossa vida. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmos 23:1. Quando Davi escreveu essas palavras, ele não estava falando de uma vida perfeita. Ele conhecia a dor, a perseguição, o medo e a solidão. Mesmo assim, escolheu confiar. Isso revela uma verdade poderosa. A paz não nasce da ausência de problemas, mas da presença de Deus no meio deles. Muitas pessoas vivem dominadas pela ansiedade porque acreditam que precisam carregar tudo sozinhas. Querem controlar o futuro, resolver todas as dores imediatamente e encontrar respostas para tudo. Porém, o Salmo 23 ensina algo diferente. Existe descanso para quem entrega sua vida ao Senhor. O pastor conhece suas ovelhas. Ele sabe quando estão cansadas, feridas ou perdidas. Deus conhece cada lágrima que você derramou em silêncio. Conhece as decepções que ninguém percebeu. Conhece as orações que você fez sem forças até para continuar falando. E mesmo quando tudo parece parado, Ele continua trabalhando. Talvez você esteja vivendo um tempo de escassez emocional. Rodeado de pessoas, mas vazio por dentro. Talvez esteja lutando contra pensamentos negativos, inseguranças ou medos constantes. O Salmo 23 surge como uma voz de esperança dizendo: nada te faltará. Isso não significa ausência de dificuldades, mas presença de provisão divina. Deus não promete uma caminhada sem desertos. Porém, promete estar presente em cada passo. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Existe algo extraordinário nesse versículo. O pastor conduz ao descanso. Em um mundo acelerado, cheio de cobranças e comparações, Deus chama seus filhos para um lugar de paz interior. Muitos estão cansados porque vivem correndo atrás da aprovação das pessoas. Outros se perderam tentando provar valor para quem nunca reconheceu seus esforços. Mas quem entende que Deus é seu pastor, não precisa viver desesperado para ser aceito. O amor de Deus não depende da sua performance. Ele cuida de você porque você é precioso para Ele. Os verdes pastos representam sustento espiritual. As águas tranquilas representam refrigério para a alma. Isso significa que Deus não deseja apenas suprir necessidades materiais. Ele deseja restaurar o interior do ser humano. Há pessoas que possuem dinheiro, status e reconhecimento, mas continuam vazias. Porque a verdadeira paz não nasce das conquistas externas. A verdadeira paz nasce quando a alma encontra descanso em Deus. Talvez hoje sua mente esteja cansada. Talvez exista uma guerra acontecendo dentro de você. Pensamentos de derrota, frustrações acumuladas e sentimentos que roubam sua força. Mas Deus ainda continua guiando aqueles que decidem confiar. O pastor nunca abandona suas ovelhas no caminho. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Existem feridas invisíveis que só Deus consegue curar. Feridas causadas por rejeições, perdas, palavras duras e experiências traumáticas. Muitas vezes a pessoa continua sorrindo por fora, mas está quebrada por dentro. E é nesse ponto que Deus entra com restauração. Refrigerar a alma significa devolver vida ao que estava enfraquecido. Significa renovar forças quando o coração já não aguenta mais. Deus é especialista em reconstruir pessoas destruídas pela dor. Talvez você pense que chegou ao limite. Talvez ache que não consegue continuar. Porém, Deus não terminou sua história.
O mesmo Deus que sustentou Davi no deserto continua sustentando vidas hoje. O mesmo Deus que abriu caminhos impossíveis continua realizando milagres. O mesmo Deus que levantou pessoas desacreditadas continua transformando destinos. Há um propósito maior acontecendo, mesmo quando você não consegue enxergar. As veredas da justiça mostram que Deus também corrige rotas. Às vezes queremos seguir caminhos que nos afastam da paz. Insistimos em pessoas erradas, escolhas precipitadas e decisões impulsivas. Mas o pastor verdadeiro conduz para lugares seguros. Nem toda porta aberta vem de Deus. Nem todo atalho leva ao destino certo. Por isso, confiar no pastor significa aceitar sua direção, mesmo quando não entendemos completamente. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Esse é um dos versículos mais fortes de toda a Bíblia. O vale representa momentos difíceis. Representa perdas, crises, dores e batalhas emocionais. Todo ser humano atravessa vales em algum momento da vida. Existem vales financeiros, quando parece não haver saída. Existem vales emocionais, quando a tristeza pesa sobre a alma. Existem vales espirituais, quando até a fé parece enfraquecida. Mas o texto não diz se eu andar. Diz ainda que eu andasse. Isso significa que os vales fazem parte da caminhada humana. Porém, eles não são o destino final. O vale é lugar de passagem. Muita gente desiste porque pensa que a dor será eterna. Porém, Deus nunca permite uma batalha sem propósito. Existem processos que fortalecem, amadurecem e aproximam a pessoa do Senhor. E a maior promessa no meio do vale não é a ausência de sofrimento, é a presença de Deus. Tu estás comigo. Essas palavras mudam tudo. Quando Deus está presente, o medo perde força. Quando Deus está presente, a esperança renasce. Quando Deus está presente, o impossível começa a se mover. Talvez hoje você esteja enfrentando um vale silencioso, uma luta que ninguém conhece, um peso que você carrega sozinho, mas Deus conhece seu coração. Ele não se afastou de você. Mesmo quando você não sente, Ele continua ao seu lado. A tua vara e o teu cajado me consolam. A vara representava proteção. O cajado representava direção. Isso significa que Deus protege e corrige aqueles que ama. Muitas vezes não entendemos certos nãos de Deus. Ficamos frustrados porque algumas portas se fecham. Questionamos por que determinados planos não aconteceram. Porém, existem livramentos escondidos em portas fechadas. Nem tudo que parece perda realmente é perda. Às vezes Deus afasta pessoas para proteger seu futuro. Às vezes impede caminhos porque conhece perigos que você ainda não consegue ver. O pastor enxerga além. Enquanto nós vemos apenas o presente, Deus contempla toda a estrada. Por isso, mesmo quando a caminhada parece confusa, continue confiando. O silêncio de Deus não significa abandono. Muitas vezes, Ele está preparando algo maior do que aquilo que você pediu. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Isso revela honra, restituição e vitória. Deus não apenas livra, Ele também exalta no tempo certo. Muitas pessoas duvidaram de Davi. Tentaram diminuir sua capacidade. Porém, Deus o levantou diante daqueles que o desprezaram. Talvez tenham desacreditado de você também. Talvez tenham dito que você não conseguiria vencer. Talvez tenham zombado da sua fé, da sua luta ou dos seus sonhos. Mas Deus ainda honra aqueles que permanecem firmes. A mesa preparada representa a abundância espiritual, emocional e até material. Representa o cuidado de Deus em meio às adversidades. Mesmo cercado por inimigos, Davi entendia que estava protegido. Quando Deus decide abençoar alguém, nenhuma oposição consegue impedir. Isso não significa ausência de batalhas. Significa que a última palavra pertence ao Senhor. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Na Bíblia,
O óleo simboliza presença, consagração e favor divino. Deus não criou você para viver uma vida vazia e sem propósito. Existe uma unção específica sobre sua caminhada. Talvez hoje você se veja pequeno, cansado ou desmotivado. Porém, Deus enxerga potencial onde muitos só veem limitações. O cálice transbordando representa a abundância. Não uma abundância superficial baseada apenas em bens materiais, mas uma vida cheia da presença de Deus. Existem pessoas que têm pouco financeiramente, mas possuem paz. E existem pessoas que têm muito dinheiro, mas vivem atormentadas. O verdadeiro transbordar começa dentro da alma. Quando Deus cura o interior, a vida muda completamente. O coração volta a sonhar. A esperança volta a respirar. A força volta a existir. Talvez você tenha passado muito tempo sobrevivendo emocionalmente, apenas tentando aguentar mais um dia. Mas Deus não quer que você apenas sobreviva. Ele quer restaurar sua alegria. O pastor cuida da alma cansada. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Que declaração poderosa! Davi não disse alguns dias. Ele disse todos os dias. Isso inclui dias bons e dias difíceis. Dias de vitória e dias de luta. Dias de sorriso e dias de lágrimas. A bondade de Deus permanece constante. Mesmo quando você falha, a misericórdia continua disponível. Deus não abandona seus filhos por causa das suas fraquezas. Ele trabalha justamente nas áreas em que você mais precisa crescer. Muitas pessoas carregam culpa excessiva. Vivem presas ao passado, acreditando que nunca serão dignas do amor de Deus. Porém, o Salmo 23 revela um Deus misericordioso, presente e paciente. Você não é definido apenas pelos erros que cometeu. Deus ainda escreve novos capítulos. Ainda existem sonhos para viver. Ainda existem portas para abrir. Ainda existem milagres para acontecer. Talvez o cenário atual pareça difícil, mas não tome decisões baseadas apenas no momento presente. Tempestades passam. Vales terminam. Noites difíceis não duram para sempre. O pastor continua guiando. E quando tudo parecer sem direção, lembre-se, ovelhas não precisam conhecer todo o caminho. Precisam apenas permanecer próximas do pastor. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. O Salmo 23 termina falando de permanência. Permanecer na presença de Deus é encontrar segurança eterna. O mundo oferece prazeres rápidos, mas não consegue preencher o vazio da alma. Somente Deus consegue trazer sentido verdadeiro para a existência humana. Talvez você esteja procurando felicidade em lugares errados. Em aprovação humana, relacionamentos, dinheiro ou reconhecimento. Mas existe um vazio dentro do coração humano que apenas Deus pode preencher. Davi compreendeu isso. Depois de batalhas, perseguições e desafios, ele descobriu que o maior tesouro não era o poder, mas a presença de Deus. Hoje, o Salmo 23 continua atravessando gerações porque fala diretamente ao coração humano. Todos precisam de direção. Todos precisam de cuidado. Todos precisam de esperança. E a mensagem permanece viva. Você não está sozinho. Sua dor não passou despercebida. Seu futuro não terminou aqui. Existe um pastor cuidando da sua caminhada. Mesmo que o mundo diga que não há saída, Deus continua abrindo caminhos. Mesmo que as circunstâncias pareçam impossíveis, Ele continua sendo especialista em milagres. Mesmo que sua força tenha diminuído, Ele continua renovando aqueles que confiam. Não permita que o medo paralise seus sonhos. Não permita que as feridas apaguem sua fé. Não permita que as dificuldades façam você esquecer quem Deus é. O Salmo 23 não é apenas poesia espiritual. É uma declaração de sobrevivência. É um grito de confiança em meio ao caos. É a certeza de que Deus permanece fiel em qualquer estação da vida. Se hoje sua alma está cansada, entregue suas preocupações ao Senhor. Se hoje o coração está ferido,
permita que Deus restaure suas emoções. Se hoje o futuro parece incerto, continue caminhando pela fé. Porque o pastor nunca perde o controle do caminho. E mesmo quando você não entende o processo, ele continua conduzindo cada passo com amor, propósito e cuidado. No final, você perceberá que Deus esteve presente em todos os momentos. Nas lágrimas, nas lutas, nos silêncios, nas vitórias, nos recomeços. E entenderá que, durante toda a caminhada, nunca esteve sozinho. O Senhor continua sendo o pastor que guia, protege, fortalece e transforma vidas.